eu queria entender o quanto de inspiração você teve do seu irmão para começar a tua carreira. Muita. Muita. Conta um pouquinho dessa história de como você começou. Foi o Osmar que me arrastou para essa profissão, eu era moleque. Ele tem 8 anos mais que eu. Então, quando ele estava lá com 16 anos já botando o pé na estrada, eu tinha 8. Então, eu ficava muito junto com ele. O Osmar era meio... Ele era muito apegado aos irmãos. E eu fiquei caminhando junto com ele. Ele nos corredores da rádio que ele trabalhava. E uma vez ele fez em Marília, ele organizou um campeonato de futebol dente de leite. Uhum. Para molecada com menos de 12 anos, 10 anos, não lembro bem. Jogar. E lotou, e criou-se um monte de times. Eu até ia jogar. E aí ele falou, não, a gente vai colocar também, o Osmar sempre foi muito criativo. A gente vai colocar também aqui para participar desse campeonato os locutores, um locutor dente de leite. Um não, vários. Então alguns moleques começaram a narrar jogos lá com ele dava muitas dicas, tudo. Assim foi o meu começo. Mas independentemente disso, eu sempre estava junto com o Osmar, acompanhando as transmissões dele, ao vivo, quando ele estava no interior ainda. Qual que é a diferença de idade entre vocês? 8 anos. 8 anos. Então ele tinha 16, eu tinha 8. Ele fez 18, eu tinha 10 anos. Então eu comecei assim. Com 11 anos eu estava lá gritando gol. Então é influência total. E como é que foi pra você ver o Osmar se tornar o principal narrador do país? Foi muito orgulho lá em casa, porque a gente era uma família muito humilde e o Osmar teve uma ascensão vertiginosa, ele foi pro topo rapidamente, ele virou uma peça importante na comunicação esportiva assim que ele chegou em São Paulo. Alguns meses depois ele já era uma fera na cidade. Ele veio para a Jovem Pan e meses depois já todo mundo falava. Ele tinha um linguajar muito moderno para a época, um linguajar diferente. Sim. Então marcou muito. E uma vibração incontida, que ele era um locutor muito vibrante, passava muita emoção. E tinha uma técnica apurada, era um belíssimo locutor, uma voz boa, uma dicção perfeita. Sim. Osmar tomou conta. Então quando a gente sentiu que ele explodiu mesmo, nossa, era a gente ficar muito orgulhoso, ficar metido. Qual que é, você conseguiria definir pra gente quais são as diferenças de vocês dois tecnicamente como narradores? Assim? Não conseguiria. Não, o Osmar é muito melhor. O Osmar sempre foi muito melhor que todos aí. Não, pau. Não, acho que não. O Osmar tinha uma técnica bastante apurada. Ele tinha uma voz invejável. Ele tem voz, mas o Osmar teve um acidente em 94, um acidente de carro. E ele bateu a cabeça no acidente de carro e ele perdeu ele ficou afásico. Ele não consegue mais se expressar a partir daí. Ele perdeu a fala. Uhum. Então ele não pôde mais transmitir jogo, não pôde mais trabalhar com isso. A comunicação dele ficou seriamente comprometida. Ele tem um bom entendimento da vida, mas foi um acidente muito feio. As sequelas são sequelas importantes que limitaram muito a vida do Osmar. Mas antes do acidente, ele tinha uma voz poderosa, tem a voz ainda hoje, mas ele tinha uma dicção perfeita e uma técnica de transmitir jogo de futebol também muito apurada. Somando isso tudo, você soma-se ao fato dele ser um sujeito muito criativo. Então, a criação que ele fazia nos jogos, nas transmissões, essas criações foram inéditas, surpreenderam, então deram para a transmissão dele uma qualidade muito especial. E você vem de uma família de... eu dei uma pesquisada assim. Vocês vêm de uma família de 3 profissionais de rádio. Né? Tem o Odinei Edson também. O Osmar que arrastou todo mundo. O Odinei caiu também nessa profissão. Ele transmite hoje, ele mora em Portugal. Ele acompanha a Fórmula 1 para a Rádio Bandeirantes, para a Band News. E também veio junto. Eu era mais próximo do Osmar na época, porque a diferença de idade do Osmar para o Odinei vai para 13 anos. Uhum. Então eu tinha 8 anos menos que o Osmar, ainda dava para
Mas quando o Osmar começou a fazer sucesso, o Dinei estava nascendo. Olha só. É. Caramba, cara. E você, eu lembro de acompanhar você assim, sempre acompanhei no rádio. Eu lembro de você participando, eu era moleque, eu lembro de você no Arena Sport TV, fazendo algumas participações ali com o Kleber, Kleber, né? comentando e Exato. tal. E aí, pô, fui me inteirar e ver, era moleque, tinha uns 12 anos ali, e sempre apaixonado por rádio, assim, aí me deparo com você narrando na Rádio Globo já há muito tempo, ali, Rádio CBN e tal. E há quanto tempo que você tá na Rádio CBN? Na Rádio Rádio CBN, Globo eu ali. voltei para o Sistema Globo de Rádio em 86, 87. Então você imagina, já faz. Daqui a pouco, 87, 97, 2007, 17, daqui a pouco 40 anos. Caramba, cara. 30, eu já estava antes na estrada. Eu cheguei em São Paulo, molequinho, e vim para cá para estudar. O Osmar viu como é que eu estava em Londrina, eu trabalhava em rádio. Aí ele me salvou, me trouxe para cá para estudar. Mas aí, junto com ele de novo, comecei a fazer bico aqui, ali, etc. Enfim, entrei no ramo. Virei repórter, em seguida ele foi para a Rádio Globo, tinha um espaço para narração, que era o que eu queria. Eu já tinha narrado algumas vezes, muitas vezes lá no interior. Então consegui um espaço ali, comecei a narrar jogo lá na Rádio Globo. Em seguida fui para Bandeirantes, para me separar do Osmar um pouco. Surgiu essa chance. Fiquei na Bandeirantes uns 7 anos e depois voltei para a Globo. E uma dúvida, assim, tipo, a gente tava até conversando entre nós. Hoje, a Globo não tem mais em São Paulo. É a CBN. CBN, sim. Rádio CBN. A gente tava até conversando entre nós, pô, Oscar, puta voz, assim. TV, nunca foi um interesse Não, fiz. de seguir, assim, uma carreira linear e tal? Essa pergunta tem que fazer para TV. Nunca rolou um convite, assim? Não, teve. Eu fiz um período, Na Record, né? Fiz na Record, mas aí era só automobilismo e depois um pouquinho de futebol. Antes disso, na antiga TV Manchete, eu tive também uma participação lá com transmissão. No SBT, participei durante o ano todo de 98, com Copa do Mundo. Depois a Record. Então eu fiz transmissões em televisão, de futebol. E na Record muito de automobilismo, que era a Fórmula Mundial, era a Indy, um braço da Indy, quando teve aquela divisão lá Sim. nos Estados Unidos, que eles entraram em atrito, a Indy, e um pedaço caiu ali para a Record transmitir. O Emerson comprou os direitos, etc. E a Record transmitiu. E eu estava lá.